Jesus. Você está em pé, aproveitando. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3. Eu quero ler os versículos 14, 15, 16, 17 e o 18. Aleluia, glória a Deus. Está bem melhor esse. Daniel capítulo 3, a partir do versículo de número 14, diz assim o texto sagrado: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, glória a Jesus, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Tome seu assento, por favor. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, maravilha. Esse texto que nós lemos é uma história bastante conhecida da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E o texto está tratando de mostrar para nós a postura que 3 homens têm diante de ameaças de morte. Esses 3 homens, os nomes estão aí descritos, são Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, esses nomes são os nomes babilônicos que Nabucodonosor deu a eles na intenção de destruir a identidade deles. Os nomes deles eram Misael, Ananias e Azarias, nomes que apontavam para o Deus de Israel, nomes que tinham a ver com a cultura de onde eles vieram, nomes que falavam a respeito da identidade que eles tinham. Mas o rei Nabucodonosor, como queria implantar neles uma nova identidade, decidiu mudar-lhes o nome. E hoje não é diferente. Muita gente está comprando a ideia que tem que ter um nome social. Não, tem um nome de registro, mas tem um nome social. O meu nome de registro termina ou aponta para uma identidade, mas aquilo como eu me sinto aqui dentro é outra realidade. Então eu preciso ter um novo nome. Apenas confusão que o diabo lança para perturbar a mente dos homens. Então Nabucodonosor, ele quer destruir a identidade destes moços. Mas nós aprendemos com Misael, Ananias e Azarias, juntamente com Beltesazar, ou melhor, com Daniel, que não importa o lugar em que eu estou,
Também pouco importam as pessoas que me cercam. Se eu sei quem sou e estou certo da minha identidade, independente do lugar, das circunstâncias, das pessoas, eu continuarei sendo eu mesmo. Então, eles estavam em terra distante. Estavam na condição de prisioneiros do rei Nabucodonosor. Ainda que fossem autoridades, mas a vida deles dependia do bom humor do rei Nabucodonosor. Eles estavam rodeados de uma cultura pagã, de uma cultura diferente daquilo que eles haviam aprendido. Mas ainda assim, eles preservaram a identidade que eles tinham em Deus. Então a gente aprende com estes moços que não é o lugar que me torna mais santo ou ímpio, mas sou eu quem tenho que decidir viver em santidade ou me entregar para aquilo que está posto diante de mim. Nós também aprendemos com estes moços exemplo de fé, ou uma palavra que melhor expressa aquilo que precisamos viver. Não é apenas a palavra fé, mas é fidelidade. Porque às vezes a palavra fé significa tantas coisas nesse mundo que vivemos, que não espelha, não demonstra com exatidão ou pelo menos da melhor maneira possível aquilo que Deus espera de nós. Então uma palavra que melhor podemos usar é a palavra fidelidade. Com Misael, Ananias e Azarias, a gente aprende que a fidelidade, ela primeiro caminha na realidade da possibilidade. É preciso, e eu já preguei aqui uma vez sobre isso e quero me repetir nesta noite, é preciso que nós, o povo de Deus, vivamos uma fé expectante, uma fé que viva com expectativa, sabe? O Deus a quem nós servimos, Ele é o Criador do céu e da terra. Na verdade, tudo que existe foi feito segundo o poder da sua palavra. As pessoas dizem assim, para falar basta ter boca, né? Que a ideia é de que falar qualquer um pode falar, mas em Deus o seu falar é tão poderoso que criou tudo o que existe. Mas não apenas isso, nosso Deus, eu gosto como Isaías apresenta o poder de Deus. Ele diz assim, que o nosso Senhor, Ele conhece as estrelas que existem nos céus, Ele chama a cada uma pelo seu nome, elas ouvem o seu chamar e pelo seu poder nenhuma falta. Sabe qual é a ideia aí? É que Deus está com uma lista na mão, e Ele começa a chamar sol, Ele diz presente, lua, presente. E Ele vai chamando os nomes das estrelas que Ele mesmo criou. E todos dizem assim, eis-me aqui, Criador. Nosso Deus é grande. Isaías continua dizendo assim, olha, esse Deus, Ele ajunta os montes da terra numa balança de precisão, uma balança que era para medir ouro, tinha que ser uma balança bem equilibrada, sabe, bem balanceada. Aqui, desculpem a redundância. E Ele pesa esses montes nessa balança, elas são como um pozinho. Ah, meu irmão, alguns homens gastam dinheiro para subir no Everest e respirar aquele ar rarefeito que até pode te deixar desmaiar. Mas nós não precisamos gastar dinheiro para estar na presença do Deus que criou o Everest e que muito em breve vai nos levar para além do Everest, para a glória celestial. Sabe, nosso Deus é grande. Então, na presença desse Deus grande, eu não posso ter uma fé pequena, uma fé medrosa, uma fé medíocre. Eu preciso ter uma fé expectante de que a qualquer momento Deus pode fazer alguma coisa. Sabe quem é que tinha esse tipo de fé?
eram os 120 que estavam em Jerusalém, no cenáculo, orando, enquanto aguardavam a promessa de Jesus. Porque o texto diz que eles estão lá orando. E eu imagino, Pedro fala assim: irmãos, vamos orar, porque a qualquer momento a promessa do Senhor vai se manifestar. E eles oram, e talvez alguém se cansa. Ele fala assim: não para não, meu irmão, continue orando, a qualquer momento a promessa vai se cumprir. E eles oram, passa um dia, passa 2 dias, passam 9 dias, no 10º dia, eles estão orando e alguém já cansou, fala: não vai embora não, mantenha-se expectante, porque a qualquer momento a glória de Deus vai se manifestar. E a Bíblia diz: de repente, isso é quando não esperavam, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. Então, mantenha-se com fé expectante. Eles dizem assim, olha, versículo de número 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Dizem, pode livrar, possibilidade. Deus, Ele pode. Não há impossíveis para Deus. Eu gosto de lembrar de uma canção que cantam em Angola. Tuanoniwa mudivulu de amanhã, eche tuanoniwa. Aí perguntam assim: que homem é este? Mas que homem é este? Que até o vento lhe obedece. Que homem é este? Que está passando aqui agora? Ele é Jesus de Nazaré. Não há impossíveis para esse Deus. A qualquer momento Ele pode fazer. Esses monstros nos ensinam isso. Mas eles também nos ensinam que a fé, ela não é apenas uma fé da possibilidade. É uma fé da certeza. Certeza. Dizem assim, olha, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e olha esse detalhe importante. Eles estão dizendo assim, o nosso Deus, não apenas que nós declaramos com a nossa boca, não apenas o nosso Deus que nós dizemos amar, mas o nosso Deus a quem nós servimos. Aqui serviço é culto, mas é fundamentalmente comunhão. Eis que o nosso Deus, com quem nós temos relacionamento, é Ele que pode, e dizem assim, olha, Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Dizendo assim, eu não creio apenas que Deus pode, eu tenho certeza que meu Deus vai. Uma coisa é dizer assim, eu creio que Deus pode, possibilidade. Outra coisa é dizer, eu sei que Deus vai. Nós cantamos aqui o Salmo de número 35, né? O choro pode durar uma noite, possibilidade, mas a alegria vem ao amanhecer, certeza. Então, eles nos ensinam que a nossa fé não deve estagnar apenas no nível da confiança de que Deus pode, de que Deus tem poder. Não, eu preciso ser ousado e crer não apenas que Deus pode, mas que Ele vai fazer para a glória do seu nome. E eles continuam nos ensinando. O texto diz assim, versículo 18: e se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos te adorar, nós não vamos nos prostrar, não vamos cumprir o que você quer. O que eles estão fazendo aqui ou falando aqui é, primeiro, eu preciso crer que Deus pode. Eu creio que Deus pode, agora eu preciso me posicionar e saber que Ele vai fazer. Mas se Ele não fazer, eu vou continuar servindo, vou continuar sendo fiel, fidelidade a Deus. Porque eles entendem o que disse há dias atrás aqui na igreja, que uma vida vivida longe de Deus é uma vida que não é digna de ser vivida. Mas uma morte recebida por estar perto de Deus é uma morte que vale a pena ser recebida. Em outras palavras, se for para viver sem Deus, vale a pena morrer tendo Deus na vida. Porque viver sem Deus é igual estar morto. Porque nós já estamos mortos em delitos e pecado. Então, por que continuar a viver se eu estou longe de Deus, que é a própria vida? Mas se eu estou com Deus, que é a própria vida,
Ainda que a morte vi, eu sei que ela não vem triunfante. Ela não vem como senhora, não vem como conquistadora. Ela vem como serva de Deus para me levar para a consumação da minha comunhão com meu Senhor. Mas aí eu quero destacar algo nessa noite, que a gente aprende com estes moços, que é algo que nós não podemos nunca esquecer. Irmão Júlio, volta para mim, por favor, no versículo 14. Perdão, o 15. Se dá para os irmãos lerem, que está meio pequena a letra aí, né? O último parágrafo, a última parte desse versículo, é uma pergunta que Nabucodonosor faz. Ele pergunta assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Os monarcas, os reis daquele tempo, eles eram vistos como que deuses na terra. Eles tinham o direito de matar e de poupar a vida de quem lhes agradasse. Quando nós vemos o rei mandando matar, essa prática era entendida como um direito do rei. E o rei então era entendido como aquele que tem o direito de matar ou de poupar a vida. E esses reis, eles vão crescendo e se engrandecendo e perdem a noção da coisa. E agora tem aqui Nabucodonosor, um rei que seu reinado cresceu muito rápido e era um reinado muito grande. E quando ele se via rei dos reinos sobre os quais governava, ele passou a acreditar que ele era Deus. E aí então ele faz essa pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele perguntou isso. A resposta está no versículo 17. Esse que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Agora olha a segunda parte. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora, preste atenção nos detalhes da história. Os detalhes são: tem um grupo de homens que são babilônicos, estão invejosos de verem judeus, que são escravos, estrangeiros, crescerem na terra deles. E por causa da inveja, eles incitam o rei a fazer uma obra. E eles declaram: ó rei, faz o seguinte: se alguém não adorar a tua estátua, tem que morrer. Porque você é o tal, é a última bolacha do pacote. Você é a água no deserto, é a última Coca-Cola da terra. Você é o cara, e o que você falar tem que obedecer. Aí a Bíblia diz que esta lei é contrária à lei que está no coração de Misael, de Ananias e Azarias. E o rei, para se fazer cumprir, ele fala assim: quem não adorar, eu vou lançar na fornalha de fogo ardente. O texto diz que Misael, Ananias e Azarias não cumprem essa ordem. Alguém vai, como falam no português, né? Terra a terra, português simples, vai e cagueta, fala assim: tem uns caras aí que não se curvaram não. O rei fala assim: aquece o forno 7 vezes mais, já é fornalha ardente, ainda mandou aquecer 7 vezes mais. Qual é a sentença? Quem não adorar a estátua morre queimado de fogo. Só que o rei pergunta para os moços: quem pode vos livrar, não da fornalha, mas da minha mão? Prestou atenção nisso? O versículo 14, ele diz assim: mas vocês não querem adorar a minha estátua, ou os meus deuses, nem a minha estátua? É bom quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem,
que vocês vão lá, se prostrem e adorem. Se não fazerem isso, vocês vão na mesma hora ser lançados na fornalha de fogo ardente. E quero ver, aí ele pergunta, quem é o Deus que vai vos livrar da minha mão? Ué, não seria, quero ver, quem é o Deus que vai vos livrar da minha fornalha? Ele diz, da minha mão. Detalhe, irmãos. Misael, Ananias e Azarias entraram na fornalha, sim ou não? Entraram. Ué, então Deus não os livrou da fornalha. Não, Deus não os livrou da fornalha. Eles entraram na fornalha. Só que Deus, presbítero Joel, muito mais do que nos livrar dos perigos, Ele nos livra do maligno. Você entendeu, eu vou repetir. Deus, Ele não quer apenas nos livrar da fornalha, Ele nos livra da mão de quem está acendendo a fornalha. Deus não quer só te livrar do perigo da morte, Ele nos livrou da própria morte. Aleluia! Eu vim dizer em nome de Jesus, não tenha medo. Alguns estão perspectivando 2021 como um ano ainda mais difícil. Não importa, não tenha medo. Alguns estão dizendo que precisa de vacina urgente, senão todo mundo vai morrer. Não importa, não tenha medo. Eu vim dizer em nome de Jesus Cristo, neste último mês do ano, que o Deus que te tirou de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, chegou contigo em dezembro, Ele é o mesmo. Seu poder não falha, sua mão não está enfraquecida. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo. Porque Deus, Ele não nos livra apenas da fornalha, Ele nos livra da mão de Nabucodonosor. Porque você entende, sabe, irmã Eline, se alguém poderoso fala assim, eu vou destruir a Eline, eu vou destruir ela com doença, e tenta te envenenar com uma doença, e se Deus te livrar apenas daquela doença, Ele te livrou apenas de um ataque. Como Ele poderia falar assim, não, ela venceu agora, espera, vou falar na outra esquina, vou armar de novo, agora vai ser com calúnia e difamação. Depois ela venceu e eu vou tentar, e vou tentar, e vou tentar. Sabe, uma coisa que muitos de nós não aprendemos ainda sobre batalha espiritual é que há uma guerra. A guerra, ela é composta de muitas batalhas. O problema é que muitas vezes eu confundo uma batalha com a guerra. Eu venci uma batalha e achei que venci a guerra. Não, você venceu uma batalha, porque depois terá outra batalha, e depois 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 outra. Mas não se desespere, meu irmão, minha irmã, porque eu estou dizendo assim, não se preocupe, porque teu Deus não está apenas te livrando da batalha, Ele já venceu a guerra por você e por mim. Deus já venceu a guerra. A guerra espiritual, ela é feita de muitas batalhas. E o diabo, ele não desiste de nos destruir. Ele não desiste de nos roubar da presença de Deus. Porque essa é a principal arma dele. Quando ele nos afasta, nos isola, nos faz crer que Deus nos esqueceu, ou que não sou digno de ter comunhão com Deus, não sou digno de orar, digno de clamar. Quando o diabo provoca uma situação para abalar a nossa fé, é sua primeira arma, porque ele sabe que com a fé baixa, o que a Bíblia diz? Que a fé é o que na armadura de Deus? É o escudo.
E se eu não tenho escudo para me defender, eu estou vulnerável aos seus ataques. Mas aí entenda, Deus ele não age por reação. O nosso Deus ele age preventivamente. Eu vou explicar melhor. Sabe, em casa, às vezes a gente age por reação. Acontece um problema e eu reajo para corrigir o problema. Porque eu não sei às vezes o que vai acontecer, então eu não me preparo. E aí quando acontece o problema eu vou reagir. Deus não é assim. Ele não age por reação. Olha o que a Bíblia fala assim, que o Cordeiro de Deus foi morto quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus não é pego de surpresa. Ele não precisa esperar acontecer para poder intervir. Não, ele já sabe antecipadamente. Por isso ele já proveu os recursos necessários. E eu estou dizendo, não tema, porque teu Deus já venceu a guerra por você. A questão é que eu não consigo enxergar todo o quadro da guerra. Não sei quais os ataques me esperam na frente. E quem disse que preciso saber sobre isso? Que paz vai trazer para mim saber que daqui a 5 meses eu vou ficar doente? Ou que o ladrão vai vir assaltar minha casa? Eu não preciso nem sequer saber disso. Sabe por quê? Porque não tosquenejará o guarda de Israel. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Por quê? Porque ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eles disseram assim, ó. O rei perguntou no 14: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso é, porque se escaparem da fornalha, eu vou preparar outra. Só que naquele dia, Nabucodonosor descobriu quem era o Deus. Porque, repito, a minha pergunta que fiz há pouco tempo: esses moços, ou esses homens, entraram na fornalha, sim ou não? Entraram. Agora, quem é que os tirou da fornalha? Foi Deus? Não, não foi Deus. Assim, humanamente falando, não foi Deus. Foi o próprio Nabucodonosor. Olha o texto. Versículo de número 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Quem lançou? Foram eles. Respondeu e disse ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, Nabucodonosor, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha aqui, ele perguntou: e quem é o Deus? Agora ele está falando assim: servos do Deus Altíssimo. O teu Deus não brinca, teu Deus não falha, teu Deus não é fraco, ele é forte. Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Quem mandou entrar foi Nabucodonosor. Quem mandou sair foi Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus livrou a Sadraque, a Mesaque e a Abednego da mão deste homem. Sabe, humanamente falando, eu estou pregando isso aqui e creio em fé, que Deus está entrando agora com provisão, e o Espírito dele vai começar a tocar em corações.
aqueles que se declaram teus inimigos, aqueles que pensam e desejam o teu mal, o Senhor vai começar a tocar na vida deles, e eles vão passar a enxergar você de uma maneira diferente, porque eles vão passar a ver junto de ti esse quarto homem, o Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou profetizando no nome do Senhor que aqueles que um dia disseram assim: não vou fazer, vou me opor, vão ser estes que vão fazer assim: não, eu vou me ajudar, eu vou me ajuntar, eu vou favorecer. Mas espiritualmente falando, eternamente falando, Deus, Ele não precisa todos os dias nascer no ventre de Maria, subir na cruz e morrer e derramar o seu sangue. Não, o seu sacrifício foi feito uma única vez, e essa única vez é suficiente por todo o tempo, para todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Seu único sacrifício resolveu o problema. Por isso não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Independente da situação, não tenha medo. Independente do prognóstico, não tenha medo. Você que me ouve pela internet, independente do que disseram, do que falaram, do resultado médico, não tenha medo, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Eis que te digo, não temas, não temas, porque o Senhor é o Deus que nos livrou da mão do diabo, da mão do pecado e da mão da morte. Eu quero terminar para nós orar um pouquinho mais. 1 de Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Deixa eu abrir aqui o texto. 1 de Coríntios 15. Aleluia. Não temas, não temas, não temas. Repita para você mesmo: porque te afliges, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Porque te afliges, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Aleluia, aleluia. Não temas, não temas, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Olha só, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo de número 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 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 Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas tem sempre o mais na história do crente. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu sou homem carnal e trouxe a herança de Adão, mas eu também sou homem espiritual e trago a herança do segundo Adão. O primeiro Adão foi feito em alma vivente, o segundo Adão em espírito vivificante. Então eu sei que a minha carne poderá perecer, mas esse espírito que habita em mim, esse espírito vivo, o Deus eterno, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, aquele que habita em mim, Ele não só me ressuscitará, mas Ele já me deu aqui e agora a vida eterna. Por isso não temas, não temas. 2020 começou e diziam: esse ano vai ser difícil, ano terrível, vai morrer milhão, vai morrer bilhão e tal e tal. Você morreu? Você está aqui porque você se cuidou? Não, é porque a boa mão do Senhor é que nos susteve. E aqui Paulo diz: tragada, oh glória, foi a morte na vitória. Se até a morte já foi vencida, vou ter medo de quê? De quem? Não tema. Fica em pé, por favor. Não tema. Mantenha a sua fé alta, não tema. Não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, nem por ti, nem por tua família. Não temas, não temas, não temas. Não temas pelo amanhã, porque Deus cuida. Ele é Deus poderoso. Existe um Deus no céu, Abaixai que a a barabacaia. letra e o papel não pode descrever. Aleluia. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Aleluia. Ele faz o que Ele quer, Soberano e forte até o infinito. Oh, aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Qual é o nome dele? Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história. Só pra quem crê, só pra quem crê. Oh, aleluia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água Ele é o nosso subir. Deus, Ele é o E nosso se Deus. Ele soprar, faz o inferno explodir. Não há fornalha, Ele sempre resolve não há sem Nabucodonosor. ter reunião. Ele nos Pega livra o de homem todo sem mal. Deus e derrama Ele a nos livra de unção. todo mal. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Meu Oh, irmão.
Levanta a tua mão direita no ar, por favor. Com os olhos fechados, mão direita no ar. Diga assim: eu não temo. Eu não temo. Diga bem forte: eu não temo. Nem seta, nem peste, nem maldição, nem mortandade. Eu não temo, porque o meu Deus é forte. Porque o meu Deus é forte. Ele já venceu por mim. E eu sei que até da morte Ele me livrou. Por isso, no nome de Jesus, eu descanso, eu confio, pois eu sei que o meu Deus já me livrou para a glória do seu nome. Amém. Amém. Aplaude a Jesus. Aplauda a esse Deus. Aleluia. Creia. Teu Deus já te livrou. Sábado, como foi dito, às 19h30 teremos culto aqui na nossa igreja, sob a coordenação